Olá a todos, meu nome é Gustavo Gatino, sou musicoterapeuta e professor da Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Venho aqui para falar de um estudo chamado TIME, o qual avaliou a musicoterapia para crianças com autismo. Esse estudo foi publicado numa revista de medicina muito conceituada, que é a Revista Americana de Medicina, JAMA, e esse estudo apresentou alguns resultados que foram um pouco polêmicos por alguns, por mostrar que parece que a musicoterapia não tem um efeito importante para as pessoas com autismo. Na verdade, o que esse estudo mostra é algo diferente, porque muitas vezes a mídia pega uma informação de um estudo, ou algum profissional qualificado pega as informações desse estudo e interpreta e informa sobre esse estudo de uma forma errônea. Então, o que esse estudo nos diz, afinal? Esse estudo foi uma colaboração de 9 países, sendo eles Áustria, Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, Itália, Noruega e Reino Unido. E foram reunidas mais de 364 crianças para esse estudo. Esse estudo tinha 3 grupos. Um grupo que recebeu apenas o tratamento controle, ou seja, não recebeu nenhuma intervenção. Um grupo que recebeu musicoterapia 1 vez por semana e um grupo que recebeu musicoterapia 3 vezes por semana. Então, a partir dessa divisão dos 3 grupos, os 3 grupos foram comparados através de uma escala chamada ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule. Essa escala ela é utilizada para o diagnóstico de crianças com autismo e ela não tem um poder muito grande para avaliar diferenças dentro de um tratamento. Bom, mas como era necessário fazer um estudo pragmático com uma escala considerada um padrão ouro ou algo muito importante dentro da área do autismo, essa foi a escala utilizada. Até porque nós não temos escalas específicas para avaliar mudanças na área do autismo que sejam altamente qualificadas. Esse é um ponto importante para pensarmos para os próximos estudos. Pois bem, o que esse estudo mediu como desfecho principal? A ideia era que se pudesse avaliar as respostas sociais e de afeto social por essa escala, pelo WADOS. Mas fica a pergunta: como que é avaliada a criança para saber se ela apresenta bons resultados ou médios, ou resultados, digamos, dentro da média, ou baixos níveis de afeto social a partir dessa escala? Essa escala ela tem um protocolo muito fixo e muito rígido de uso de brinquedos e de atividades para avaliar esse afeto social. Porque essa escala ela tem a principal função de ser usada para o diagnóstico. Então, o primeiro ponto a ser comentado do estudo e o problema desse estudo foi que foi utilizada uma escala que normalmente se utiliza para a questão de diagnóstico, ou seja, se a criança já viu uma vez como que funcionam os brinquedos e as brincadeiras, no momento que ela vai utilizar de novo esses brinquedos, ela já vai apresentar uma diferença porque ela já conhece as coisas. Então, esse foi, na verdade, um dos pontos negativos do estudo, porque foi escolhida uma ferramenta para avaliar o afeto social que não nos diz de fato como que isso aconteceu. Se de fato existiu uma melhora a partir desse instrumento. Pois bem, mas lembrando que ele foi utilizado por ser considerado um padrão ouro de avaliação de comportamentos dentro do autismo, tanto é que é uma ferramenta considerada padrão ouro para o diagnóstico. Então, essa escala foi utilizada para avaliar a diferença antes e depois da musicoterapia. Lembrando que a musicoterapia foi aplicada ao longo de 5 meses. Então, os pacientes foram avaliados no início, antes de qualquer intervenção, depois de 5 meses, depois de 2 meses, no meio do processo de musicoterapia, depois em 5 meses, quando terminou então as sessões de musicoterapia, e ainda foi feita uma avaliação a longo prazo, aos 12 meses, para saber se de fato o efeito da musicoterapia foi prolongado. Ou seja, uma avaliação inicial, uma avaliação depois de 2 meses para saber se já no meio do processo a musicoterapia causou algum impacto. Depois, então, de 5 meses, já quando a musicoterapia terminou, comparando os 3 grupos.
e depois de 12 meses, para saber se a musicoterapia teve um efeito importante mesmo depois que ela terminou de ser utilizada. Lembrando, um grupo recebeu musicoterapia uma vez por semana ao longo de 5 meses, um grupo recebeu musicoterapia 3 vezes por semana ao longo de 5 meses. Bom, só que o que é importante dizer sobre esse estudo? Esse estudo ele é caracterizado como uma pesquisa pragmática, ou seja, ele é colocado em condições reais. Isso significa que nem todas as crianças que tinham 3 sessões por semana receberam 3 vezes por semana, porque algumas faltaram, algumas a família não conseguiu levar até a sessão de musicoterapia, e isso aconteceu em todos os países. Então, um ponto importante a ser considerado sobre essa pesquisa é que, de fato, houve um problema em que nem todas as crianças puderam ser acompanhadas até o final da pesquisa. E isso é muito complicado, porque os resultados, de alguma forma, são influenciados. Se nem todos podem participar até o final da pesquisa, significa que você não tem toda a sua amostra para poder comparar. E nós tivemos, de fato, uma perda significativa somando todos os países, porque muitos pais não conseguiram, por diversas razões, acompanhar essa pesquisa ao longo dos 12 meses. Então temos aí nessa pesquisa 2 problemas logísticos. O primeiro é em relação à parte de poder ter todos os pacientes do início até o final da pesquisa, e o outro, utilizar uma ferramenta metodológica que não necessariamente avalia o que deveria ser medido dentro de um processo terapêutico para avaliar questões sociais. Eu digo logístico porque, de fato, isso está implicado na prática da pesquisa e dentro das distintas fases práticas da pesquisa, mas também são questões metodológicas, porque você acaba tendo um viés de aferição, porque no momento que você utiliza um instrumento que não é o mais adequado, você acaba tendo alguns problemas. E também você acaba tendo aí um viés de seleção, porque se a amostra não consegue acompanhar até o fim do estudo, você também tem um outro viés. Mas é importante lembrar que nem toda pesquisa é perfeita. E muitas vezes é importante você ter um estudo de maior magnitude para que você possa entender o que aconteceu. Pois bem, quais foram os resultados desse estudo? Esse estudo mostrou que os 3 grupos de 1 vez por semana, 3 vezes por semana e o grupo controle, todos os grupos melhoraram juntos, ou seja, nenhum grupo piorou, apenas aconteceu que todos os grupos tiveram a mesma melhora. Isso não significa que a musicoterapia não foi boa, significa que todos os grupos melhoraram. No entanto, como foi utilizado um instrumento considerado padrão ouro, que está mais focado em melhorar sintomas ou está mais centrado em sintomas do autismo, nós não conseguimos encontrar uma diferença nesse estudo. Por que estou dizendo nós? Porque eu fui o responsável por esse estudo dentro dos 9 países no Brasil, onde realizamos o estudo em Porto Alegre com uma amostra de 25 participantes. Essa pesquisa foi então realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu, o que é importante que nós possamos comentar? Nós utilizamos essa escala, o WADES, que tem essa função de avaliar, dentre várias coisas, o afeto social, mas muito mais no sentido de avaliação dos sintomas do autismo. Então, de fato, esse estudo mostrou que a musicoterapia ela não tem o poder de conseguir averiguar sintomas de comportamento social nessa escala de nessa escala padrão de diagnóstico. Isso não significa que a musicoterapia não funciona para a área do autismo. Significa que para essa escala não teve poder suficiente para avaliar como um desfecho principal. Bom, nós também avaliamos alguns desfechos secundários relacionados à qualidade de vida e também a resposta social por um questionário respondido pelos pais, que é a escala Social Responsiveness Scale, que é SRS, e também não houve uma diferença expressiva. Mas aqui no caso da parte das respostas sociais, nós praticamente encontraríamos um resultado se tivéssemos uma amostra maior. É importante destacar que esse estudo, com 364 participantes, foi o maior estudo dentro das intervenções não farmacológicas de todo o campo do autismo. Ou seja, dentro das intervenções não farmacológicas foi o maior estudo que se tem até o momento da área do autismo.
O que é importante dizer? Claro, eu posso estar gravando esse vídeo hoje, vai que alguém publica um estudo, ou entre hoje e amanhã essa informação pode estar diferente. Mas até então, 364 participantes representam um número muito importante para você ter um resultado. No entanto, o problema é que muitos estudos não têm um resultado significativo por algo muito simples. Dentro da área dos medicamentos e dos remédios, você consegue ter um número muito grande de participantes e isso facilita estatisticamente para que você encontre um resultado estatisticamente significativo. Ou seja, se eu tenho 1000 participantes para fazer um estudo para avaliar um remédio, eu tenho muito mais chances de encontrar um resultado importante. Então, muitas vezes, o que acaba se discutindo se um estudo foi bom ou não, está se falando de estatística. Por isso que em estatística devemos ter consciência. Se um resultado estatisticamente significativo é clinicamente relevante. Bom, mas fica a pergunta. Afinal, a musicoterapia é boa ou não para a área do autismo? Queridos, esse foi apenas o primeiro estudo de grande dimensão que apresentou um resultado não estatisticamente significativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente há 3 anos atrás, em 2014, foi publicado na Biblioteca Cochrane uma revisão sistemática com meta-análise, que é um tipo de pesquisa super respeitada dentro da área médica e dentro das ciências da saúde, que é um tipo de revisão que soma todos os estudos que foram realizados dentro de um rigor metodológico e soma também o número de participantes e faz então uma conta e a partir dessa conta avalia os resultados de uma forma global dos estudos reunidos, nesse caso, para musicoterapia e autismo. Então essa revisão da Biblioteca Cochrane de 2014, ela teve 165 participantes, que é um número muito expressivo, e avaliando mais de 10 estudos. O estudo também foi apenas um, e aqui nós estamos falando de 10 estudos. E dentro desses 10 estudos, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa, importante para os desfechos sociais, comunicação não verbal, comunicação verbal e reciprocidade social emocional. E como desfechos secundários, também a musicoterapia mostrou um resultado importante dentro da área do autismo, dentro de adaptação social e qualidade da relação parental. Isso significa que a partir de 10 estudos, não apenas de uma, a musicoterapia sim mostrou resultados importantes, mas qual que foi a diferença em relação a esses 10 estudos em comparação com o estudo do Time? Novamente, a ferramenta utilizada para avaliar o efeito da musicoterapia. Nesses estudos foram utilizados outros instrumentos de avaliação que incluem outras escalas de comunicação e outras escalas sociais, padrões de avaliação sistemáticas de comportamentos, entre outras coisas. E esses estudos mostraram um resultado muito importante. Dentre esses estudos, eu destaco o estudo que foi incluído nesta revisão de 2011, que foi realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do qual eu coordenei essa pesquisa, e esse estudo mostrou uma diferença muito importante avaliando antes e depois da musicoterapia num estudo controlado randomizado, ou seja, com um grupo controle que não recebeu musicoterapia e um grupo que recebeu musicoterapia, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa a partir da escala CARS, The Childhood Autism Rating Scale. Essa escala ela avalia, né, os níveis de comprometimento dentro da área do autismo e a musicoterapia mostrou-se superior ao desfecho avaliado no grupo controle, então nesse caso a comunicação não verbal. Ou seja, resumindo esta nossa conversa e essa nossa discussão, o grande problema do estudo Time foi a ferramenta de avaliação utilizada. Em nenhum momento o estudo deixa claro que o problema foi a musicoterapia. Em nenhum momento o estudo diz que a musicoterapia teve efeitos negativos. Mas, gente, muitas vezes o problema é que quando pensamos demais na intervenção dentro de um estudo científico e não pensamos na forma de avaliar esse efeito, muitas vezes podemos ter uma falha na comunicação ou de alguma forma comprometer o resultado de um estudo no que diz respeito a se ele realmente apresenta resultados significativos ou não para a musicoterapia.
Então, para resumir essa nossa conversa, eu gostaria de destacar 3 coisas que devemos pensar para estudos futuros em musicoterapia e que são questões metodológicas e que não comprometem a qualidade do trabalho que é feito em musicoterapia. Tanto é que eu citei uma revisão Cochrane super respeitada com resultados muito expressivos. Então, vamos para as nossas conclusões dizendo: primeiro, precisamos de estudos com instrumentos de avaliação que realmente consigam detectar, dentro da área do autismo, diferenças ao longo de um tratamento. Infelizmente, ainda não temos uma ferramenta muito boa, específica para avaliar essas coisas da área do autismo. Ainda existem algumas escalas e alguns instrumentos que ainda estão em processos de validação mais complexos, então ainda não temos uma grande escala a ser utilizada. Segundo ponto, no momento que você faz um estudo, que você tem algum tipo de perda ou que você não consegue ter todos os pacientes do início ao fim do seu estudo, isso de alguma forma vai comprometer a qualidade do estudo e vai comprometer de alguma forma os resultados esperados. E em terceiro lugar, é importante considerarmos que quando nós temos um estudo de intervenção em que nós temos algum tipo de problema em relação à qualidade da intervenção, aí nós podemos pensar, não, mas só um pouquinho, então significa que a intervenção não foi boa. Esse não foi o caso, porque esse é um comentário que eu quero fazer que não foi tão citado no estudo. Nós trabalhamos com musicoterapia improvisacional, que é a utilização da musicoterapia por meio de improvisação. Então, muitas vezes, quando utilizamos esse tipo de intervenção, você não consegue ter um treinamento muito igual dos terapeutas, e quando você tem 9 países diferentes, é claro que é muito difícil você conseguir que cada terapeuta atenda da mesma forma. Então, outro ponto a ser considerado para os próximos estudos é que você consiga ter, então, um treinamento mais rígido dos terapeutas e que isso vai facilitar a intervenção. Ainda como comentários adicionais, eu acho que ainda facilitaria se nós tivéssemos uma amostra mais parecida. No caso, pacientes com um nível de funcionamento maior ou apenas pacientes que tenham baixo nível de funcionamento. Isso não quero dizer que um é melhor ou pior. Isso significa que quando você tem grupos mais parecidos em termos científicos para você fazer uma análise, você consegue ter uma avaliação muito importante no que diz respeito a ter resultados mais precisos. Então, eu faço essas críticas com um olhar muito consciente e de uma forma muito lúcida, porque eu fiz parte desse estudo como representante do Brasil, dentro desse estudo com 9 países. Tenho muito orgulho de ter participado dessa pesquisa, tenho muito orgulho de tudo que foi feito, mas como em qualquer pesquisa, sempre temos pontos a melhorar. Tenho muito orgulho porque, se formos olhar por outro lado, foi a primeira vez que musicoterapia e autismo apareceu em um jornal de medicina. Então, assim, foi algo muito importante e eu me sinto muito orgulhoso. O que eu posso dizer para vocês é que esse é apenas o início de uma grande caminhada. E eu convoco a todos os pesquisadores da área de musicoterapia e autismo que continuem pesquisando dentro dessa área. Lembrando que não apenas esses estudos quantitativos são importantes, como os estudos qualitativos são fundamentais para entender aspectos subjetivos, e também os estudos mistos que nos permitem ter um olhar mais diverso. Então eu dou aqui a minha palavra, coloco para quem tiver interesse, tem a minha página no Facebook, onde eu estou compartilhando esse vídeo. Mais tarde vou compartilhar em outro portal, que é uma página de Portugal chamado Heartbeat. E fico à disposição, quem tiver interesse, vão estar esses 2 vídeos na minha página profissional e também na página Heartbeat, que vai ser lançada em breve. Agradeço a todos e foi uma grande satisfação poder ter essa discussão. Muito obrigado.